Bom, o que nós queremos agora? Nós queremos o seguinte, clicar nesse burger e ele alterar a largura de quem? Do menu, do nosso nave, né? Sobrepor a... E eu tenho que falar assim, que eu clicar naquele burger, eu tenho que falar, nave, fica 50%. Entendeu? Eu tenho que fazer, se eu clicar nesse cara, tem que acontecer alguma coisa. Nesse momento, nós vamos entender a primeira funcionalidade do JavaScript. Porque aí nós temos que começar a fazer interação dos elementos que estão na tela com respondendo cliques do usuário, por exemplo. Eu não consigo, via HTML, via CSS, programar o clique desse cara. Assim, quando eu clicar nesse cara, alguma coisa vai acontecer. Esse alguma coisa vai acontecer tem que ser um JavaScript. Porque vai responder um evento. Existe a ideia de evento do clique. Então, tipo assim, o que eu tenho que dizer é o seguinte, no meu menu abrir, tá vendo aqui? Vamos começar por ele, que é o hambúrguer. Quando eu quer dizer ao clicar nele, clique, alguma coisa eu quero que aconteça. Esse alguma coisa é uma função. Uma função é uma ação que você quer que aconteça. Tá? Essa função, essa tarefa, esse programa vai se chamar abrir menu. Eu quero que aconteça uma função chamada abrir menu. Vamos fazer assim, o abrir, a gente coloca minúsculo, o A minúsculo, e o menu a gente coloca com M maiúsculo para separar os nomes. Com underline a gente usou aqui nos nomes para padronizar CSS. Aqui no clique, vamos chamar assim, abrir, aí sem espaço, sem underline, sem nada, M maiúsculo, menu. É uma convenção de nome de funções. Abrir menu, fechar menu. Se fosse um carro, seria ligar carro, desligar carro, acelerar, tá? Esses nomes. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ter que fazer um programa em JavaScript que se chama abrir menu. Não vamos ter que fazer um programa. Abre e fecha parênteses, porque ele é um programa que é uma function. Nós vamos entender o que é isso, uma function. Tá? Quando nós clicarmos aqui no X, logicamente, por associação psicológica e dedução, Sherlock Holmes, o que nós vamos fazer aqui? Fechar menu. Entendeu? Então nós vamos colocar aqui, ao clicar nele, tem que existir um menu, tem que existir uma funcionalidade chamada fechar menu. Tem que existir um programa chamado fechar menu, que vai responder esse clique. Onde que eu vou colocar esse fechar menu? Onde que eu vou colocar esse abrir menu? Tem dois lugares que eu posso fazer isso. Preste bem atenção. Codificar o de menos agora. Eu deixo você escrever, deixo você olhar o código, fica tranquilo. Eu quero que você entenda. Onde que eu posso fazer isso? Eu posso escrever aqui no head, a tag script/script, não precisa escrever, que eu vou tirar daqui. Eu posso fazer isso aqui, function, abrir menu, aqui, assim que se escreve um programa que é em JavaScript, uma function, uma tarefa, uma função. Quando eu clicar lá, esse bloco de código, esse pedaço de código vai ser executado. Assim como no CSS nós não temos aqui, um abre e fecha chaves, o nome da minha configuração, um abre chaves, fecha chaves, e o que vai acontecer? São esses passos que vai acontecer, não é isso? CSS. No JavaScript é parecido com isso, só que você vai colocar a palavra function antes e vai colocar esse abre e fecha parênteses aqui. Se fosse no CSS seria algo assim, não seria? Não seria assim? Mas como é em JavaScript, nós vamos colocar function, certo? E aqui nós vamos colocar abre e fecha parênteses, porque é outra sintaxe, é outro modelo. Mas você tem que entender que quando você clicar naquele botão, esse bloco de código que começa nessa abertura de chaves e termina nesse fechamento de chaves, ele vai ser executado, só nesse momento. Você escreve ele aqui, mas ele não é executado, não é processado nesse momento. Ele fica ali, prontinho. Mas quando você der um clique, que ele vai fazer aquilo lá. Tá? E aqui embaixo seria o function fechar menu. Abre e fecha a chave, mesma coisa. Então, a primeira forma de fazer isso é utilizando a tag script/script para separar a linguagem JavaScript. Tudo isso aqui é linguagem JavaScript. Isso aqui. A linguagem JavaScript da linguagem HTML. Assim como nós fizemos o que? O style, lembra do style by style? No começo, nós fizemos style, né, /style, para separar o que era uma linguagem CSS
né? Era assim, a linguagem CSS da linguagem HTML. Aqui nós estamos fazendo script barra script para separar o que é linguagem HTML de linguagem de script. Assim como nós tiramos o style do código, porque ficou muito grande, né? E nós carregamos a tag link, separamos o CSS, nós também vamos fazer no JavaScript. Vamos fazer a mesma coisa. Só que no script a gente não vai usar a tag link, a gente usa a tag script mesmo. E a gente fala, ó, o JavaScript ele vai estar em tal lugar. Aí nós vamos colocar aqui o nosso menu.js, que seria a extensão JavaScript. E esse código a gente leva para lá, só para ficar separado. Então fica assim, ó. Na tag script você não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Esse barra ele não vai funcionar. Ele precisa do script barra script. Tá? Os navegadores brigam com isso. Tá? Então deixa assim, ó, script barra script, src menu JS. É lá que vai estar escondido o programa JavaScript que vamos fazer. Não existe aí, quer dizer, eu até sugiro a gente colocar em pastinhas, né? Temos uma pastinha para imagem, não temos? Temos uma pastinha, olha só pessoal, temos uma pastinha para imagem, temos uma pastinha para os JS e temos uma pastinha para o CSS. Esse é o mais legal. Opa, CSS fica fora assim. Então dentro do nosso projeto ele tem que ter uma pastinha para imagem, uma pastinha para CSS e uma pastinha para JS. Aí dentro do CSS a gente coloca o que? O style, fica bem organizadinho. Movemos para lá. E agora, só arrumar aqui, ó. Só arrumar aqui o link, ó. Tá vendo? Agora nosso cliente aponta para um CSS que está numa pastinha, certo? A imagem já está no lugar certinho e agora só falta o quê? O JavaScript. Então eu venho aqui e coloco JS barra menu JS. É lá dentro que tem que estar o meu menu. Só que não existe ainda. Então eu venho aqui e crio o meu arquivo. Eu vou deixar vocês fazerem. Menu.js e coloco as minhas duas funções. Calma, vocês vão digitar. Tá? O que você tem que entender é que o meu cliente HTML busca o CSS fora para configurar a tela. Busca o JavaScript fora para configurar os eventos, né, as ações do usuário, certo? E busca as imagens fora. Então nós temos 3 pastas externas, a nossa página HTML, o CSS, a imagem e o JavaScript. Ok? Entenderam isso? Então a página é carregada, ele pega o CSS numa pasta, pega o JavaScript numa pasta e pega as imagens em outra pasta. Entenderam isso? Então só cria essa organização aqui e cria esse arquivo menu.js. Então presta atenção pessoal, olha só. O que eu fiz aqui? Agora nós temos o JavaScript separado e a função abrir menu e fechar menu totalmente isolada do HTML. Aqui nós vamos ter que programar, aqui, presta atenção, depois você copia. Aqui nesse abrir menu, o que tem que acontecer? Quando eu clicar no abrir menu, ele já abre esse bloco de código, ele vai executar esse código. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar um comando aqui de teste, o window.alert, é um comando do JavaScript que dá uma mensagem de alerta. Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem, ó. Clicou no burger, tá? Só para vocês verem o que é isso, tá? E o outro eu vou fazer a mesma coisa, só se atenta. Fechar, clicou no X. Tá? Eu estou colocando assim, escreva, leve uma mensagem para o usuário dizendo clicou no burger. Se ele clicar no X, leva uma mensagem para o usuário, clicou no X. Só para a gente certificar de que essas funções estão sendo executadas quando ele clica nas imagens. Só para a gente ver se isso é verdade. Tá? Então eu vou carregar aqui a tela e estou no burger. Cliquei lá, clicou no burger. Quer dizer que de fato aquele pedacinho de código foi executado quando eu cliquei no burger. Tá? Agora se eu vier aqui e clicar no X, eu não sei se eu vou conseguir ver o X. Eu acho que eu não vou conseguir ver o X. Opa! O X vai embora, cara. Corre! Não dá tempo. Não deu tempo. Tá? Não vai dar tempo, mas vocês entenderam, né? Hã? O X ele tem que estar disponível. Então a gente faz o seguinte. Vamos fazer o clique do burger funcionar e aí a gente vai conseguir testar o clique. O que a gente quer que aconteça? Quando ele clica no burger, a gente quer que o nav simplesmente aumente a largura. Aumente a largura. De quantos centímetros? A gente define. Vamos criar uma classezinha, CSS aqui, ó. Vamos criar uma classezinha e vamos chamar ela de menu aberto. Pode ser assim?
Não é abrir menu, tá? É menu aberto. Quer dizer, é o cara que vai representar a largura do menu, do nave quando ele está aberto, tá? Eu posso vir aqui e falar assim, ó, menu aberto. E colocar assim, ó, 50% da tela. Olha o que eu coloquei. Foi assim, ó, menu aberto. Quando o menu estiver aberto, quando eu aplicar essa classe na minha nave, ela vai ficar 50% da tela, por exemplo. Olha só, olha o raciocínio. Presta atenção no raciocínio. A minha nave está 0%. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele faça o quê? Ele aplique a classe menu aberto na minha nave, só para ela fazer isso aqui. Só para ela ficar 50% da tela, mais ou menos aqui, ó. Entenderam? Ó, quando eu clicar aqui, eu quero que o JavaScript fale assim, vai lá no nave e joga na configuração de classe dele, adiciona a classe menu aberto. Como que eu faço isso? Aqui no meu JavaScript, ó, é tipo assim, ó, eu tô aqui, né? Deixa eu fazer aqui no braço, ó. Eu tô aqui, né? Cadê o meu nave? Só acompanhe. O meu nave tá aqui com a classe centro, não tá aqui na classe centro? Eu quero que ele venha aqui na classe centro e adicione mais uma classe, que é o quê? Menu aberto. Se ele fizer isso aqui, ele adicionar mais uma classe, eu juro que eu esperava que ele carregasse o menu. Por algum menu, por algum... Ele tá buscando aonde? Ah, não, peraí, é que eu não carreguei o meu CSS, peraí, carreguei o CSS agora. Menu aberto. Aí, isso que eu quero. Tá vendo, ó? Então, perceba o seguinte, se eu coloco a classe, eu posso vir aqui na minha propriedade class e adicionar várias classes. Várias. É uma lista de class ali. Só tem a classe centro, mas eu falo, não, eu quero colocar mais um cara lá. Eu quero vir aqui e fazer isso aqui, ó. Tum. Menu aberto. E se ele clicar nesse X, o que eu quero que ele faça? Não, clicou no X, agora eu conseguia, tá vendo? E se ele clicar no X, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele tire esse menu aberto. Só tira. Se eu tirar o menu aberto, ele deixa de ser aberto, deixa de ser 50%. Então a lógica é, se eu coloco o menu aberto, ele vai ter esse efeito. Tum, adicionei o menu aberto. E se eu retiro o menu aberto, ele vai ter esse efeito. Resolveu o problema. Então se eu no Burger falar, coloque o menu aberto, e no X eu falar, retira menu aberto, eu já tenho um efeito. Por isso que eu preciso do JavaScript, para ele modificar. Tá vendo essa modificação que eu fiz aqui no braço? Isso aqui, essa modificação respondendo a algum evento do usuário. Quando o cara clica, o JavaScript põe o menu aberto. Quando o cara clica no outro, o JavaScript tira o menu aberto. Aí eu preciso de programação JavaScript para fazer essa inclusão e essa exclusão dentro de um elemento do DOM. Eu não consigo fazer isso sem ser por JavaScript. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Document, que é o que? O documento que representa todos os meus HTMLs. Todos. Certo? Olha só. Preste bem atenção aqui. Acompanhe, depois você digita. Se eu colocar aqui, ó, document, é um objeto JavaScript que me traz o HTML inteirinho, ó. Tá vendo? Document. Tá vendo? Só que eu não quero aplicar uma configuração no documento inteiro. Eu quero aplicar uma configuração em quem? Num documento específico, que é esse cara aqui, ó, nav, não é isso? Não é esse cara. Eu vou colocar um ID para ele, só para poder identificar esse cara. Vou chamar ele de menu. Eu pus um ID, porque eu quero falar assim, JavaScript, eu não quero que você aplique no documento inteiro, eu quero que você localize para mim um cara que eu já dei um nome para ele chamado menu. Depois você programa, só entende. Então, se eu falar assim, JavaScript, ache o cara chamado menu, ele vai achar exatamente esse pedaço aqui, ó. Tá? Então eu vou carregar a página, só raciocina comigo. Eu estou falando assim, JavaScript, ache para mim no documento inteirinho, ponto, get element by ID é uma função pronta do JavaScript, onde eu falo assim, ó, ache para mim lá dentro um cara chamado menu. Se eu falar isso aqui pro JavaScript, olha o que ele me devolve, achei. É esse tal de nave aqui, ó. Achei, ele encontrou. Certo? Só que nesse cara que se chama nave, que o JavaScript encontrou, eu quero que ele venha aqui na propriedade classe e ponha um cara ali dentro. Entendeu? Então eu tenho aqui no meu JavaScript, tá? Um cara chamado class list,
Isso aqui é uma função do JavaScript. Ó. Opa! É uma propriedade do JavaScript. Class list. Quer dizer, a lista de classes que está vinculado àquela tag que eu acabei de achar. Então o que eu falei aqui, ó, no documento tem um cara chamado menu e que ele tem uma lista de classes configurada para ele, tá vendo? Lá, class list. E ele me retornou um cara chamado centro. É verdade, ele tem uma classe chamada centro. Só que a sacada é, eu quero que o JavaScript localize o meu menu, vá lá na minha lista de classes que está configurado para ele e faça o quê? Uma inclusão. Põe um cara novo lá. O add significa põe um cara novo lá. Aí eu venho aqui e falo menu aberto. Tá vendo? Se eu fizer isso, o que o JavaScript fez? Essa linha de comando aqui, ó, via JavaScript, ele pegou e colocou lá dentro daquele elemento essa configuração. E se eu falar assim, JavaScript, eu não quero mais esse cara. Então, ao invés de usar o comando add, eu falo remove. É exatamente o JavaScript que estava fazendo aquilo que eu estava fazendo na mão. Eu ia lá na mão e colocava, eu ia na mão e tirava. Agora é um comando que faz isso para mim. O de cima coloca e o de baixo remove. Tá? Deixa eu pôr a tela menor aqui. Vou limpar aqui, novamente, ó. O primeiro comando, ele faz o quê? Ele adiciona o menu aberto, tá vendo? E o segundo comando, o que ele faz? Remove o menu aberto. Perceberam isso? Via JavaScript. Então basta eu pegar esse código aqui, e jogar dentro das minhas funções. Mas ó, antes de tudo, preste bem atenção, acompanha aqui. Preste bem atenção comigo. Eu vou colocar aqui a setinha no DOM, tá vendo? Ó, eu vou colocar aqui a setinha, vou marcar aqui, certo? Olha o que eu estou vendo aqui. Eu estou vendo aqui, ó, class centro, certo? Se eu vier aqui e mandar adicionar, mandei adicionar, não mandei? E vim aqui inspecionar o meu elemento, ó. Olha só, olha o que tem lá dentro, ó. Menu aberto. Ele inseriu para mim, tá vendo? Agora eu vou vir em JavaScript. Eu vou vir aqui e vou remover menu aberto. E agora eu vou lá no DOM. Olha lá, ele tirou o menu aberto, não está mais lá. Então o JavaScript me deu esse poder de inserir e remover alguma coisa no DOM. O DOM é essa árvore de documentos, esse documento, na verdade, essa árvore de tags é o meu DOM. Tá? Aí chama de DOM. Então o JavaScript, ele me permitiu eu acessar um elemento, esse nav é um elemento do HTML, por meio do getElementById. Ele me permitiu acessar as classes desse cara e incluir uma ou excluir outra. Tá? Então se eu fizer isso daqui, só raciocina comigo. Se eu fizer esse cara aqui, ó, que adiciona o menu aberto. Olha lá, eu venho aqui e eu adiciono ele. Certo? E se eu fizer esse cara aqui, que remove, não se preocupe ainda. Puxa, cara, não entendi o que é o documento, não entendi o que é o documento elemento by ID, não entendi o que é o class list. Não se preocupa agora, não dei um curso de JavaScript ainda. A gente vai entrar no JavaScript. Tá? O que você tem que entender é que essa linha faz o quê? Põe uma classe na nave. E que essa linha faz o quê? Tira uma classe do nave. Pronto, é isso que você tem que entender. Se você entendeu isso, o objetivo da aula foi cumprido. Agora os detalhes, por que é documento, por que é ponto, por que é getElementById, por que abre parênteses, por que abre aspas, fecha parênteses, por que tem um ponto. Aí tudo isso nós vamos estudando no JavaScript. Tá? Não é a hora de entender o JavaScript. Tá? A gente está tendo uma noção do JavaScript, porque sem ele a gente não ia conseguir fazer isso. Tá? Então, por exemplo, voltando aqui para a nossa tela, lá para o nosso sistema, olha aqui que eu tenho aqui. Diminuiu, apareceu o burger, certo? Clicou, abriu o menu. Clicou, fechou o menu. Agora ele está trabalhando para nós, ó. Tá vendo? Clicou, ele chamou a função, põe o menu aberto. Clicou no X, tira o menu aberto. Clicou no burger, põe a classe menu aberto. Entendeu? E o efeito? O efeito já está no nav, aquele transição. Já está lá. Aí depois eu vou ter que alinhar esse X, esse negócio para ele ficar mais bonitinho, né? Mas o efeito que a gente queria, olha lá, o efeito que nós gostaríamos de ter, ele já começou a aparecer. Tá? Abriu. Só que ele está num jeito, ó, tá vendo? 50%. Ó. Ele ficou muito gigante, né? Ele quebrou, foi para baixo e tal. Hã? Isso, aí eu tenho que fazer um esquema ainda para ele ficar junto. Ele está quebrando. Vamos arrumando. Tá?
Beleza? Mas ele já começou a querer funcionar. Tá? Deixa eu só ver se eu vou colocar uma porcentagem menor nele aqui, de menu aberto, 30%. Mas mesmo assim a gente ainda tem que dar uma olhada. Olha lá. Fechou. Abriu. Ele está empurrando o cara, tá vendo? Ele está quebrando o cara para baixo. Aí vamos no próximo passo, fazer com que ele não empurre, que ele flutue sobre o cara, tá? Para ficar, o cara se manter ali. Então, façam pelo menos até aqui.